E a quinta-feira começa com um encontro importante dos principais banqueiros centrais do mundo, que deve dar pistas sobre os rumos da política monetária nos Estados Unidos, tá? No mesmo compasso, a gente tem indicadores de atividades como o PMI no Reino Unido, na zona do euro e no próprio Estados Unidos também. A gente tem espaço para divulgação, inclusive, do balanço do Federal Reserve. Aqui no Brasil, tem uma outra polêmica, tá? O ministro Alexandre de Moraes advertiu que bancos podem ser punidos se aplicarem sanções dos Estados Unidos em território nacional, em um embate que coloca a soberania jurídica e pressões internacionais nessa mesma mesa. Sobre esse assunto, eu converso agora com Juan Oliveira, que é especialista em investimentos e planejador financeiro. Juan, bom dia, tudo bem? Bem-vindo à Band News TV. Bom dia, Thalita. Obrigado. Bom, começando por esse finalzinho aqui da minha introdução, Juan, essa fala do ministro Alexandre de Moraes traz mais tensão ainda neste momento que, se os bancos descumprirem as sanções americanas, são punidos lá. Se descumprirem as brasileiras, são punidos aqui. Queria que você já começasse falando sobre essa instabilidade, né? Como é que os bancos também acabam se manifestando ou sinalizando, né? Quais são os sinais que têm colocado aí esses bancos em alerta. Ontem a gente já falava sobre o fechamento ruim do mercado, essa oscilação, depois também da decisão do ministro Flávio Dino, e agora com mais um capítulo. Conta pra gente. Então, Thalita, para a gente entender a gravidade dessa decisão do ministro, a gente tem que entender o que é essa lei. Acho que nós estamos sem o áudio aqui do nosso especialista. Vamos tentar aqui, né, recapitular, tentar reconectar aqui para que a gente tenha essa informação com qualidade, né? É importante dizer que ontem, como já adiantamos aqui na coluna, os bancos agora se sentem nessa briga e sem saber direito como agir, porque são impactos diferentes. A gente tem impactos domésticos, e isso depois da decisão do ministro Alexandre de Moraes, e essa previsão também de dificuldade no mercado externo. Já temos novamente aqui o nosso especialista, Juan. Juan, vou pedir para você iniciar novamente aí a tua resposta, Juan. Então, Thalita, para a gente entender a gravidade dessa decisão do ministro, a gente entender qual foi a lei imposta pelo Donald Trump, presidente. O sistema SWIFT, ele é um sistema de mensagens entre todos os bancos sobre transações internacionais. Para ficar fácil o entendimento do telespectador, imagine um grande grupo de WhatsApp com todos os bancos se comunicando todas as transações em dólar, né, com os outros bancos. Na prática, essa lei está dizendo o seguinte: bancos, eu quero que você, para essa pessoa aqui, em específico o ministro, não faça essa transação. No caso, ele foi excluído de poder fazer essas transações. E, com isso, pode acarretar uma escalada. Porque, tanto como somos dependentes de transações em dólares, isso pode dar uma escalada para piorar ainda mais o nosso cenário econômico. Foi o fechamento ontem do mercado, diante dessas últimas manifestações. E aí eu falo dos dois ministros, né, Dino e Moraes. Isso, eu vi, inclusive, que o ministro Dino soltou uma nota dizendo não sabia que tinha todo o poder, depois da queda de perda de mercado de mais de 40 bilhões dos bancos, né, em específico. Houve uma leve recuperação, mas que ainda os bancos amarram no prejuízo. Sobre o fechamento do mercado, eu gostaria de destacar o Grupo Pão de Açúcar, que houve uma troca do Conselho Deliberativo, os membros, o mercado gostou, e também sobre a renúncia do presidente do Conselho de Administração da Petrobras. Como saiu um pouquinho depois do fechamento do mercado, ainda vamos saber hoje como o mercado vai reagir a essa notícia. Olha só, a gente abriu aqui também falando sobre a agenda internacional, né? Reunião, simpósio nos Estados Unidos, reunindo aí esses banqueiros, enfim, todo o tom que deve ser adotado pelo mercado americano. E o que o mercado espera ouvir também do Fed neste simpósio? Isso, o simpósio do Jackson Hole, né? Ele é importante porque é como um think tank de todos os principais players do mercado. Na questão do discurso do Jerome Powell, que é amanhã, que é o mais aguardado, ele é uma pessoa especialista em falar muitas coisas, mas também sem falar nada, ou seja, sem dar nenhuma direção clara. Mas, apesar das falas, nós temos os dados. Por exemplo, a inflação aumentou, americana, temos o PPI que também aumentou um pouquinho, e hoje a gente tem os dados do PMI, que é as atividades da indústria, do comércio, e também temos o
relatório de solicitação de pedidos de desemprego. Isso é muito importante para saber como é que está a temperatura da economia e, assim, mês que vem, como já está perto, a decisão do FED. Você citou aí o PMI, PMI ou PMI, enfim, esse balanço também do FED, que pode influenciar, inclusive, a política monetária, mas nos Estados Unidos a gente, diferente do Brasil, já tem uma linha mais moderada de redução de juros, né? Talvez um equilíbrio maior aí para os próximos meses. Isso, a inflação mês passado caiu um pouco, mas ainda num recorte anual, a inflação ainda está acima da meta. Isso é preocupante. Não adianta baixar um pouquinho o mês, sendo que o recorte do período está alto. E aí, como a reunião do FED, do Copom lá deles, vai ser em consonância com o do Brasil, mês que vem, temos que estar atentos a esses dados para saber como é que ele vai se comportar. Agora, para a gente finalizar, você citou aí esse direcionamento do Powell, né, do Jeremy Powell, e aí eu queria saber, um tom mais duro ou mais brando, assim, apesar de deixar em aberto, né, às vezes ele fala, mas não fala, a frase que você mesmo usou, mas como é que isso pode mudar a direção dos mercados neste momento? Eu vi aqui que o Semigroup, o mercado está apostando na queda, né, de 4,25 para 4 pontos bases, e isso indica que, apesar dos dados estar indicando uma manutenção, o mercado acredita que vai ser abaixada em 0,25 a taxa de juros americana. Perfeito, então a gente vai ficar de olho por aqui. Juan Oliveira, obrigada, viu, pela participação e até uma próxima. Excelente dia para você. Obrigado a você.